esse tipo de relato porque para os próprios brasileiros entender esse choque cultural que vocês enfrentam, que não são todos os países que têm a liberdade que a gente tem para pregar o evangelho, que a gente tem templos, que a gente tem projetos, que a gente tem faculdades de teologia. Então, os brasileiros eles não têm essa visão tão ampla do que acontece fora daqui. E a voz missionária acaba trazendo esses relatos que impactam as pessoas do Brasil a entender um pouco mais desse cotidiano. Por exemplo, o Covid lá em Moçambique, nessa pandemia, deu cerca de 65.452 infecções e 737 mortes. Então, bem baixo o índice lá Sim, de morte, para né? 30 milhões de habitantes, muito pouco. Muito pouco. E eu estava falando esses dias com a colega lá, a Alicia, que é missionária também da MIAF, é coordenadora pedagógica lá do Instituto Bíblico. E eu vou dar umas aulas a partir da semana que vem via Zoom para lá, para uma das turmas, para repor, né? Porque eles ficaram mais de um ano parados, lockdown quase que geral, e o Instituto fechado, então isso a igreja sofreu muito, igrejas fechadas, eles ficaram quase um ano com a igreja fechada lá. Então, assim, o país está sofrendo muito, mas é que nem ela falava, Charles, nessa conversa que tivemos, existe coisas que só em Moçambique mesmo, só na África. Por exemplo, a África não tem infraestrutura médica. Se eu fiquei muito preocupado quando o vírus entrou lá pela África do Sul e começou a aparecer os casos em alguns países, todo mundo ficou muito preocupado, porque a gente sabe o quão precário de saúde pública é a África. A pandemia dessa proporção era para ter arrebentado o continente, varrido o continente. Foi Mas eu dizimado, né? acredito que eu acredito que por uma intervenção divina, as coisas têm acontecido lá de uma forma muito assim, graças a Deus, muito leve em relação ao que a gente esperava que fosse se a pandemia seguisse o mesmo padrão que está acontecendo aqui no Brasil.